Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Roberta Antonelli e eu tô aqui para apresentar para vocês esse videocast sensacional, Mistérios Aéreos, Ufologia Brasileira Revelada. E no episódio de hoje vamos falar do quê? Gente, caso Antônio Vilas Boas. Alguém já ouviu falar desse caso? Pois é. Ele foi um caso que aconteceu na madrugada do dia 16 de outubro de 1957. Eu sei, a maioria de vocês não eram nem nascidos nessa época, né? Foi o primeiro caso de abdução que se tem conhecimento. Esse caso, ele me toca bastante porque foi um caso que aconteceu com um agricultor. E se você fosse parar para pensar, é alguma coisa que, se ele estivesse inventando, o que ele ganharia com isso, por exemplo? Entendeu? Então é um caso que, lógico, tem muitos detalhes, vocês vão acompanhar comigo, mas é um caso bem complicado. Esse caso de abdução é bem esquisito por causa disso, eu vou explicar pra você. Esse agricultor, ele estava arando a terra dele, certo? Sozinho, quando ele relatou que uma luz vermelha se aproximou dele. E ela foi aumentando progressivamente de tamanho, até que o Antônio percebeu que, na verdade, era um objeto oval e brilhante, que ficou pairando ali uns 50 metros da cabeça dele. Ele disse que após uns 2 minutos que o objeto ficou voando, ele desceu e pousou a cerca de uns 15 metros dele. De repente, a parte inferior do objeto se abriu, revelando 3 suportes metálicos, que o Antônio identificou como um trem de pouso. Nesse momento, vieram 3 humanoides, levando ele para dentro da nave, da suposta nave. Em outra sala, ele disse que tinha visto 2 humanoides, que eles tinham, parecia um cálice e 2 tubos assim. E ele falou que numa extremidade do tubo tinha uma ventosa e a outra extremidade ele colocou dentro do cálice. Essa que tinha ventosa colou aqui no queixo dele e foi sugando o sangue dele para dentro desse cálice. Ele disse que coçava muito, que ficou machucado, ele não gostava e ele estava dentro da nave ainda. Segundo o relato do Antônio, ele ficou deitado numa sala onde tinha uma fumaça com cheiro muito forte. E segundo ele, ficou por um tempo muito longo, bem longo até. E ele falou que a porta se abriu e entrou uma mulher de estatura bem pequena, chegou perto dele e disse que começou a ter contato com a pele dele e manteve relações com ele. Após essa relação, ela olhou para ele, olhou para a barriga e olhou para ele de novo, como quem diz: é seu, né? Vou ter um filho seu, no caso. E esse caso, ele é bem estranho, porque você para e pensa, um agricultor, por qual motivo ele inventaria uma coisa dessas, né? Ele não teria nada para ganhar com isso. Eu gostaria que vocês ouvissem o que nosso amigo, nosso convidado, pesquisador independente, Anderson, tem para dizer pra gente. Antônio Vilas Boas é o primeiro caso oficial, né, de abdução por extraterrestre no mundo, né? Nós tivemos depois, em 1961, o caso Betty Barney Hills, porém o caso Vilas Boas é em 1958. É um caso emblemático, né? Eu acho assim estranho, mas
tudo na ufologia é muito estranho, é muito fora da caixinha. Não dá para, por isso que fica difícil utilizar o método científico. A gente tem que sair um pouco fora para poder ter essa questão, por exemplo, da relação, dá essa conotação de que eles vieram aqui para fazer o quê? Coletar material biológico dos humanos para algum tipo de utilização, algum tipo de experiência deles. Ou mesclar, criar alguma raça híbrida, alguma coisa dessa natureza, mas precisava da relação nua e crua. Não haveria seres com tanta capacidade tecnológica, não teria outros meios para conseguir esse material biológico sem a relação sexual em si. Eu não estou duvidando do caso do Vilas Boas, mesmo porque era um agricultor simples, humilde, do interior de Minas Gerais, que não ganhou nada com isso, relatando isso. Ele só teve a perder. Aliás, morreu muito novo, pelo que a gente tem notícia. Não sei se por alguma influência de radiação que ele sofreu, mas eu acredito na história dele. Eu não vejo por que ele iria mentir. Eu só fico questionando o porquê de fazer tal procedimento de forma tão assim, parece que rudimentar, quando eles podiam tecnologicamente fazer de uma forma muito mais avançada, né? E aí, o que você acha dessa história? Se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha para fortalecer aqui a nossa equipe, nosso trabalho, tá bom? E aguarde que o próximo episódio está chegando aí. Até mais!